Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, onde eu vou tratar sobre a história da igreja. Se você quer saber acerca desse momento importantíssimo que influenciou a humanidade, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer muitas informações para você. Não esquece de deixar aqui o seu gostei, compartilhar e comentar, para que eu faça mais vídeos relacionados à religião, a ensino religioso, a história da igreja, a teologia, a reforma protestante e muitos outros temas. A história da igreja começa com o seu fundador, porque estou me referindo à história da igreja cristã. E o fundador era Jesus Cristo, foi Jesus Cristo. Ele tinha como fator de prevalência a ideia de um novo evangelho. As suas parábolas mudavam a ideia de aquilo que os judeus até então apregoavam. Os seus ensinos, através do seu testemunho de vida, determinavam aquilo que seria mais tarde conhecido como cristianismo. O judaísmo já havia sofrido influências do Império Assírio, do Império Persa e, em especial, do Império Babilônico. Império Babilônico que vai ser, digamos, o responsável por dar um nome ao judaísmo, porque são os babilônicos que vão olhar aqueles que migraram da tribo de Judá para o cativeiro babilônico e serem, então, falados e conhecidos como os judeus. Denominado os judeus, já anos mais tarde, no período de Jesus Cristo, havia sobre esses uma ideia de uma arrogância, uma truculência no trato para com os seus fiéis e, em especial, para aqueles que eram considerados como os leigos, que hoje nós conhecemos como os gentios. Mas os seguidores de Jesus levariam, por meio da palavra de Cristo, a todos que pertenceriam à igreja, não só uma ideia de evangelho aos gentios, mas também aos judeus. Nós temos grandes expoentes, seguidores de Jesus Cristo. Há de mencionar aqui o apóstolo João, em especial o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. É lógico que seria muito imprudente não dizer que todos os outros apóstolos também tiveram grandes influências, porque foram através das suas viagens missionárias e a forma como apregoaram o evangelho que mudou a história da humanidade. Em especial, eu dou destaque para o apóstolo Paulo, que escreveu 13 dos livros que vão no Novo Testamento. Portanto, dos 27 livros que nós encontramos no Novo Testamento, 13 deles pertencem às cartas paulinas. E essas cartas tiveram grande influência na doutrinação da igreja cristã. Esta igreja, ela cresceria de tal forma que seria uma ideia de impactar não só a Palestina, mas também o maior e mais poderoso império daqueles tempos, que era o Império Romano. Com o passar do tempo, a reforma protestante chegou também e com ela veio uma influência direta no seio da Igreja Católica. Igreja Católica essa que tem para si a condição e o atributo de dizer que é a Igreja Universal, por isso a palavra católica, que nasce logo após os primeiros séculos depois de Jesus Cristo e perdura por muitos séculos, até chegar o momento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela anunciava uma ideia incorporada a concepções contrárias do que o catolicismo vivenciava. Por exemplo, a ideia contrária ao ponto de vista sobre as indulgências. As indulgências eram contribuições feitas à Igreja Católica para que, então, por meio das indulgências, houvessem, entre aspas, favores aos fiéis da Igreja Católica. Era muito comum se conhecer a ideia de venda de lascas de madeira advindas da cruz de Jesus Cristo, que também compunham essa ideia de indulgência. Outro fator que também apontava para a indulgência era você, o fiel da Igreja Católica, contribuir com ela e receber um grupo para possuir um terreno no céu. Outras coisas e outros fatores também influenciaram a Igreja Católica e por isso nasceu já antes da própria Reforma Protestante os pré-reformadores, advindos inicialmente da própria Igreja Católica e mais tarde esses pré-reformadores vão influenciar por meio da sua vivência, em sua grande parte em mosteiros, uma prática diferente do que era aquilo que a Igreja Católica vivenciava até então. Os mais conhecidos desses mosteiros foram os valdenses, foram também os claudicenses,
foram também outros mosteiros, como por exemplo os gildenses e outros mais. Mais tarde nós vamos falar um pouco mais acerca dessas correntes. Fique aqui no canal que eu vou trazer mais informações. A Reforma Protestante trouxe um marco de modificação dentro da história da igreja, porque a partir da Reforma Protestante nós vamos ter os primeiros protestantes que vivenciavam uma maneira de forma de prática de fé do que vivenciavam os católicos. Mais tarde eu vou trazer em outros vídeos a sequência dessa história. Não perca, nós temos muito mais para falar e você é o meu convidado para esse momento tão importante que mudou a humanidade. Até o nosso próximo encontro.